Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que alegria estar aqui para mais uma vez partilhar a palavra de Deus. Hoje, dia 23 de abril, a palavra que vamos meditar está em João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Essa palavra é muito forte. E eu quero meditar com você essa palavra. Aquele, porém, ou melhor, antes, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Se você acredita no Filho de Deus, se você crê no Filho de Deus, se você vive a palavra de Deus, se você vive os mandamentos de Deus. Aliás, ontem o Frei falava isso, né? O que é crer? Crer não é só acreditar que Deus existe. Crer é viver sua palavra. Crer é viver seus mandamentos. Então, se você crê se você vive os mandamentos, se você vive a palavra, você possui a vida eterna. Você vai ganhar a vida eterna. Agora, quem rejeita o Filho? Quem diz não para Jesus? Quem diz não para os mandamentos, quem diz não para a palavra de Deus. E olha que tem muita gente dizendo não, viu? Tem muita gente que não quer saber de igreja. Tem muita gente que não quer saber de obedecer a palavra de Deus. Então, aquele que rejeita Jesus não terá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meu Deus do céu, essa palavra é muito forte. A ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós não gostamos de falar da ira de Deus. Nós gostamos de falar que Deus é um Deus misericórdia. Nós gostamos de falar que Deus é um Deus que perdoa tudo, e é verdade, Deus é bom, Deus é misericórdia. Só que Deus também é justo e Deus também se ira. A Bíblia diversas vezes revela isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Deus se ira. Agora é claro, a ira de Deus não é igual a nossa. Você não pode imaginar Deus irado igual a gente fica irado. Porque a ira do ser humano é uma ira por impulso, é uma ira descontrolada, é uma ira pecaminosa, é uma ira que desconta nos outros uma raiva. É uma ira vingativa nossa. A ira de Deus não poderia ser diferente. Deus tem que se irar. Porque Ele, sendo santo, Ele não aceita o pecado. Gente, Deus é santo, Deus não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado. E por isso o outro atributo de Deus é que Ele é justo. E se Ele é justo, Ele não pode concordar com o pecado, Ele não aceita o pecado. Então a ira de Deus, ela existe, e existe não em relação a que Deus te odeia, que Deus tem raiva de você, mas Deus tem raiva do seu pecado. Poderia dizer assim, a ira de Deus é sobre o seu pecado, é sobre a sua vida errada. Não é sobre você.
Não é que Deus não te ama, não é que Deus não te quer. Pelo contrário, Deus quer te salvar. Deus morreu na cruz para isso. Ontem nós líamos no Evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus quer me salvar, Deus veio para me salvar, mas quem rejeita Jesus, a ira de Deus pesa sobre ele. Amado irmão, eu queria que você abrisse teu coração, porque a ira de Deus não pode estar sobre a sua vida. Então Deus vai ser justo, gente, a gente precisa lembrar disso, Deus vai ser justo, Deus vai ser justo, o salário do pecado é a morte, então quem viver no pecado vai receber o seu salário, vai receber a sua paga, e Deus como justiça vai permitir que a paga seja paga, que o salário seja pago. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a destruição, quem rejeita a vida não verá a vida eterna. Está aqui, ó. Não é palavra do Frei. Tem vezes que a gente prega algumas coisas e o povo joga as palavras como se fosse nossa. A palavra está aqui. Quem rejeita o filho não verá a vida. Mamãe, é para rezar pelo seu filho que está rejeitando Jesus, viu? E não pode parar de orar. Ah, meu Deus, quantos filhos estão rejeitando a Jesus, não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de nada. Esposa, reza pelo marido que está rejeitando Jesus, reza, 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 porque ele corre o risco de a ira de Deus cair sobre ele. Esposo, ore por sua esposa que não quer saber mais de Deus. Então, o que atrai a ira de Deus sobre a minha vida é rejeitar Jesus, é rejeitar os mandamentos, é viver uma vida errada, é viver uma vida afastada de Deus. Isso atrai a ira de Deus para mim. Ou seja, Deus não está feliz com a vida que eu estou levando. Ou seja, eu serei punido pelos meus pecados. Não estou dizendo que Deus vai enviar castigo, que Deus vai enviar isso e aquilo. Eu estou dizendo que o seu próprio pecado vai gerar a morte em você. Agora, como é que eu faço, Frei, para que essa ira de Deus não caia sobre mim? Saia do seu pecado. Aceite Jesus. Arrependa-se agora dos seus pecados. Se você está vivendo uma vida errada, uma vida de mentira, uma vida de pecado, peça perdão agora. E na hora que você pedir perdão, a ira de Deus sai sobre a sua vida. É simples, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus quer perdoar você.